pessoal, boa noite para todas e para todas. A gente vai dar início ao nosso projeto sobre intelectuais mulheres que vem contribuindo para o ensino de história no estado de Roraima. A gente quer muito agradecer a participação da professora Maria José e informar que as 3 intelectuais do estado de Roraima, a professora Maria José, a professora Maria Luísa aqui presente, a professora Carla Monteiro, foram eleitas para participar dessa atividade com a gente a partir de uma pesquisa dentro da própria turma do Prof. História 2023 de quem eles consideravam referências no estado para que atuasse na formação de professores. Então, é uma forma de reconhecimento, é uma forma criativa da gente aprender sobre a história do ensino de história a partir das trajetórias. Então, a gente pira nas ideias, a gente traz ideias e a turma está chegando junto, está comprando a ideia no sentido de reconhecer a importância desse tipo de iniciativa. E isso, para informar a nossa convidada, é a avaliação dos alunos, né? Então, a gente não vai ter uma prova escrita, o trabalho avaliativo é aprender a conduzir uma entrevista, desde a elaboração das perguntas, ao contato com as pesquisadoras, a elaboração de card, de divulgação, que a gente está contando com a ajuda do nosso aluno João, nosso aluno do PIBID, a quem a gente também quer agradecer imensamente por essa parceria, esse trabalho em rede. E é isso, né? Desejar boa sorte aos nossos mediadores e agradecer imensamente a professora Maria José por topar estar numa noite de quarta-feira aqui conosco. Passo para vocês e agora é com vocês. Boa noite. Bem, vamos lá. Eu sou o professor Thiago King, né? Sou professor da Rede Pública Estadual de Roraima, e sou mestrando também do Prof. História turma 2023. Né? A gente tem hoje a satisfação de estar aqui sendo nossa entrevistada a professora Maria José dos Santos, que possui licenciatura em História pela Universidade Federal de Roraima desde o ano de 2003, é mestre em História pela Universidade Federal do Amazonas em 2010, é doutora em História Social pela Universidade Federal do Pará em 2018 e é concursada desde 2006 da Universidade Estadual de Roraima. Tem experiência na área de História com ênfase em História do Brasil Império, História Agrária da Amazônia, atuando principalmente nos seguintes temas: terra, colonização, movimentos sociais do campo, fronteira e legislação agrária. Então, gostaria de agradecer pela presença e que a gente tenha uma ótima entrevista. Boa noite a todos e a todas. Sou o professor Benoni, sou professor da Rede Pública Estadual de Ensino desde 1991, né? Tenho aqui a satisfação de Maria vir fazer essa conversa com a gente, né, Maria? E Maria trazer, por exemplo, uma aluna dela ali também, que é a Rebeca, que foi minha aluna no ensino fundamental e médio, e agora está concluindo história aí com a Maria, né? A Maria topou fazer essa entrevista, falar um pouco da trajetória dela, e é isso que nós vamos fazer aqui, né, Maria? Vamos sentar? Vamos fazer isso? Eu vou passar para ela agora e depois a gente faz as perguntas, né, Maria? Quero fazer pergunta, quero fazer um pouco se apresentar também, por ela mesma, né? Compreender quem é essa Maria José, essa mulher forte, essa mulher guerreira, né, Maria? Boa noite, é um prazer estar aqui conhecendo vocês, essa turma do mestrado. Parabéns aí para o curso de História, em nome da professora Maria Luísa e da professora Marcela. Parabenizo a criação do Prof. História. É uma honra poder estar junto com mulheres como a professora Maria Luísa, que eu admiro muito, que foi muito importante na minha formação acadêmica e intelectual, né? Foi o primeiro livro de história que eu li e a primeira vez que alguém analisou, né, a minha resposta ali na prova. Então foi uma experiência que, para a gente estar aqui hoje e saber que a Maria Luísa também vai estar, é maravilhoso, né? E agradecer os colegas de turma que estão aqui, o Benoni e a Gisele, se alguém não sabe, são meus colegas de turma da graduação, né, amigos que eu ganhei na graduação, que são de uma vida inteira, junto com a Eli, com a Érica, com a Nilza. Então nós somos da mesma turma e temos
essa amizade muito forte, e até hoje nos encontramos, né? Fazemos de vez em quando uma festinha da turma para comemorar. Então, são muitos reencontros e um momento bem acolhedor, né? Bem familiar também. Eu preparei para vocês, para a gente começar, um videozinho com uma música que traz um pouco de quem eu sou, que é a minha trajetória de vida, né, que é uma das questões que eles pediram, e a minha vida de ribeirinha, né? Eu sou ribeirinha do Rio Jari, no interior do Amapá, e vim de lá para Roraima fazer história, e agora estou até hoje já roraimense, né? E já tenho agora um roraimensezinho também de 14 anos. Então a gente vai começar com o vídeo, tá? É só uma música com os slides. Já aprendi a voar dentro de você, ancorar o espaço ao sentir cansaço, ossos da jornada. Já aprendi a viver como vive nu um cacique arara, cultivando a aurora, luz de sua tiara. Eu amo você, terra minha amada, minha oca, meu iglu, minha casa. Eu amo você, pérola azulada, conta no colar de Deus, pendurada, a benção minha mãe. Bem, eu vou botar algumas fotos aqui que marcam alguns momentos da trajetória já de professora. Pode voltar, é desse aí, só. Pode parar. Só passar. Aí. Aqui eu já trabalhando como professora de história, dentro da área indígena Raposa Serra do Sol. Eu trabalhei lá por 2 anos, no Centro de Formação do Surumu, e era contratada pela Diocese de Roraima. Na época era um projeto da Diocese com o Conselho Indígena de Roraima, e eu já trabalhava com o que eu trabalho hoje ainda, que é a história agrária e identidade deles. Aqui então são as fotos minhas lá com eles. Pode passar, Thiago. Aqui eu trabalhando como formadora pedagógica na Central Única dos Trabalhadores, na CUT, e na FETAG, Federação dos Trabalhadores Rurais da Agricultura. A gente tinha um projeto que era trabalhar com as secretarias municipais de educação e os sindicatos rurais na aplicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Campo, que tinha sido recentemente aprovada. Então, os sindicatos de todo o Brasil passaram a fazer uma política, né, de forçar as secretarias municipais e estaduais a aplicarem a lei. Aí é na CUT ainda, pode passar. Aí é lá no Surumu, com os estudantes.
que hoje muitos desses estudantes estão no CIR, né, no Conselho Indígena de Roraima, estão aqui no Siquirã, então de vez em quando eu reencontro eles aí na militância pelo movimento indígena. Aí também, daí lá no Surubu. Pode passar. Aqui é minha família, minha mãe, meu avô, os meus sobrinhos. Aqui, quando eu trabalhei na CUT e na FETAG, além daquele projeto, eu fiquei trabalhando também com eles como assessora de formação. Essa foto é lá em São João da Baliza, na criação da Federação dos Trabalhadores Rurais, da FETAG. E aí já é hoje na militância na CPT, né, e acompanhando os movimentos sociais do campo, como a MST e a CPT. Aí é no movimento, né, lógico, defendendo a democracia e as eleições do Lula. Aqui essa foto eu coloquei, que ela representa um pouco da história do movimento rural em Roraima. A gente tem a CPT, o MLC e, por último, a chegada do MST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E agora a última foto representa a minha profissão atual, que é professora na UER, na Universidade Estadual de Roraima. Eu não coloquei as fotos das escolas estaduais que eu trabalhei. Eu trabalhei por 3 anos nas escolas daqui de Roraima, no bairro Tancredo Neves, no bairro 13 de Setembro, no bairro Raiado do Sol. E no Amapá, também como professora de educação básica, mais 1 ano também na educação básica. Então aqui eu trouxe um pouquinho da história que era para colocar, né, a minha trajetória. Obrigada. E aí, Maria? Convido a Maria para sentar aqui para continuar a nossa entrevista. Eu pedi para a Maria fazer de uma forma mais formalmente, para ela falar um pouco dessa trajetória dela e a trajetória de todos nós, né? E continuando o nosso trabalho aqui, nossa entrevista, Maria, você já falou de você, essa Maria José dos Santos, fez um pouco da sua memória e trajetória, né? E eu queria que você falasse para a gente quais os desafios enfrentados pela professora Maria José, ribeirinha, amazônica e amapaense, na formação de professoras e professores de licenciatura em História da UER, incluindo o ensino de História da Amazônia. Obrigada. Meu nome é Jorge Soares, né, aqui. Falta só a xícara aqui para a gente conversar. Os desafios de ser professor de História que eu enfrentei são diversos, porque como vocês viram, eu tenho uma diversidade de experiência, né? Com os rurais, com os indígenas e na universidade. E em cada uma dessas fases é um desafio diferente. Mas eu vou me centrar no desafio na educação básica, né, onde eu fiquei os 6 primeiros anos de formação. Que eu acho que depois a gente, nas perguntas, se quiserem, eu posso falar também no ensino superior. Mas, quando eu me formei, o principal desafio que eu encontrei como professora e amazônica era o preconceito que vinha nos livros de história, né? Então, a gente percebe que os livros de história naquele período, hoje melhorou bastante, ainda tem problemas, lógico, mas a forma com que a Amazônia era representada, a forma como que a mulher era representada, a forma como os conceitos, né, eram trazidos, então era um desafio muito grande. Outro desafio grande era o fato de que quando a gente se forma na universidade e chega na sala de aula, a gente percebe que, e é jovem, né, outra dificuldade, a gente sente uma resistência e um preconceito com a idade, né, de ser jovem, e um preconceito também com o fato de você ser daqui também, né, daqui que eu falo da Amazônia, porque você convive com muitos colegas que vieram de outros estados e são professores, então você percebe que ainda predominava naquele período um certo preconceito de achar que quem vinha de fora tinha uma formação melhor, né, do que quem era
daqui da UFRR. Então, isso predominava naquele período ainda, quando a gente se formou, né, Gisele, Benoni, eu, e a gente precisava ainda estar reafirmando a nossa universidade. Isso, para mim, era um espaço muito confortável, porque eu não coloquei aqui as minhas fotos da militância política, porque seria também um outro aspecto, mas na universidade eu militei no Centro Acadêmico e presidente do Diretório Central dos Estudantes, do DCE. Então eu sabia as limitações que tinha realmente a UFRR, mas sabia da formação do curso de História. Então o desafio que a gente tinha era de ver esse profissional que também tinha engajamento político. Existia também um preconceito com isso, né, como eu coloquei no meu slide, que eu vou passar depois. Quando você é um militante, e eu era uma militante profissional do movimento estudantil, então a gente sentia também o preconceito, além desses dois, esse terceiro, que era a Maria José militante, que todo mundo conhecia, né, porque naquela época a Boa Vista era pequena, então a gente saía fazendo greves, manifestações, então também tinha esse preconceito, que o Robesbal vai falar desse historiador com engajamento político. Então eu tinha esses 3 desafios. Nós passamos por um período muito difícil, foi o período da pandemia. Aí a gente hoje olhar para o auditório, né, a gente não imaginava de jeito nenhum isso há um tempo atrás, né? Foi muito difícil para todo mundo, para o mundo inteiro. Mas a professora Maria José, como lidou com a prática docente de História nesse período da pandemia? A pandemia, ela traz à tona, né, questões que são muito mais graves no Brasil. Então, ela evidenciou a desigualdade social, ela evidenciou toda a carga que tem, né, de abandono das populações ribeirinhas, indígenas, quilombolas, da periferia. Então, não eram poucas as matérias mostrando essa desigualdade social do Brasil. E na universidade, ela evidenciou uma outra desigualdade social, que é a falta de acesso dos alunos à tecnologia. Muitos estudantes não tinham condições financeiras de pagar pela sua internet. Não tinham condições financeiras de ter um aparelho que fosse suficiente. Para nós, professores, também isso foi um custo, mas nós temos um salário, né? Então, eu tive que trocar de computador, de celular, e ter um pacote de internet maior. Então, a gente teve um momento que, além de toda a política que nós vivenciávamos naquele período, né, com um governo que era extremamente fascista, né, que negava a pandemia, negava a importância da vacina. Então, politicamente, para quem é um ativista das questões ambientais, como eu, foi um momento terrível, né? Pessoalmente foi terrível. E profissionalmente, esse desafio, além dessa questão de evidenciar a desigualdade social, foi desafiador também para a gente perceber como a educação à distância, ela não tem o mesmo sentido que a educação aqui, presencial. Né? Do quanto é importante a sororidade, de quanto é importante a relação, né? A troca de debates, a troca de experiência, o olhar, né? De você sentir quando o seu aluno está doente, quando o seu aluno está deprimido, quando o seu aluno está feliz. Então, a pandemia ela evidencia, né, vários aspectos, mas também é um momento de reflexão para a gente sobre a nossa prática docente, né, sobre a educação à distância, sobre a importância que tem nós defendermos o ensino presencial e termos clareza de que nós temos diversos tipos de estudantes, porque a gente não pode julgar todos com a mesma régua. Né? Então, eu aprendi muita coisa na pandemia e acho que a sociedade inteira, né, nós tivemos uma experiência trágica que nós estudávamos somente nos livros de história.
E agora a gente vivenciou na prática. Professora Maria José, você já comentou sobre sua trajetória na educação básica e no Centro de Formação do Surumú. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência no ensino superior e também atualmente na coordenação do PIB. A experiência no ensino superior, ela veio assim, de uma forma que eu nunca imaginei. Porque, como vocês viram na primeira parte dos slides, né, eu nunca imaginei que seria uma professora universitária e muito menos que faria doutorado um dia. Né, porque quando a gente mora lá na beira do rio, o sonho é terminar o ensino médio. Porque nas vilas, até hoje é assim, você só tem aula até o 8º ano. O ensino médio não existia, então assim, o sonho era terminar o ensino médio. Depois o sonho aumentou mais para terminar a graduação. E eu passei no concurso, fui embora para o Amapá. Só que eu já estava namorando com meu atual esposo. E aí o amor falou mais alto, né? Eu voltei para Roraima e fiz o concurso da UE. Então foi assim, foi o destino que foi levando a chegar na universidade. Mas a minha opção inicial era de trabalhar na educação básica, não era de trabalhar no ensino superior. Eu gosto muito da educação básica e me identifico muito com o trabalho, né, com os alunos na educação básica. Mas, em virtude de voltar, aí eu pedi a exoneração do concurso do Amapá e assumi no concurso aqui em Roraima. Então, quando eu chego no ensino superior e fui fazer meu mestrado, e em seguida o meu doutorado, eu fui percebendo e me sintonizando com algumas teorias da história, com alguns autores, de pensar o papel do professor de história. Não mais agora somente de me preocupar com o conteúdo, como quando eu dava aula na educação básica, mas agora de me preocupar com que tipo de estudante eu estava formando, né? O que eles necessitavam de mim e o que eu precisava dar para eles. Então essa reflexão ela é muito difícil quando você sente o peso nas costas da responsabilidade de formar professores, que não é fácil. Né? Você ter consciência de que daqui a 10 anos, esse aluno que eu estou formando, ele vai ser professor do meu filho, ele vai ser professor do meu amigo, ele vai saber apontar você como um bom professor, com o qual ele aprendeu, ou como um péssimo professor, ou como aquele professor arrogante, ou como aquele professor que ficava só falando o nome da cadela, do cachorro em casa. Então você sente o peso dessa responsabilidade. Né? A formação com os teóricos, especialmente da escola marxista, né, com Thompson, com Hobsbawm, eles foram fundamentais também nesse processo para mim. Né? Eu tive contato com esses autores na graduação, mas na especialização, com a professora Maria Luísa, lá dando aula, né, tive contato com o Thompson e, a partir daí, quando eu cheguei na universidade, que eu pude reler esses clássicos, eu fui também me localizando como era importante essa formação intelectual, mas também essa participação orgânica, né, esse engajamento político, que veio novamente a frase que eu falei no início, o preconceito. Né, porque quando eu cheguei na universidade, eu fui formar o sindicato, ser sindicalista, ser presidente do sindicato, fazer greve, e faz parte, né, da nossa atuação também essa militância política. Mas também sofri muito preconceito de colegas que achavam que é impossível você ser intelectual e ser militante. Né? E eu digo o mesmo que Hobsbawm diz: não só é possível, como é necessário, né, o engajamento político, né, do intelectual, ou como o Gramsci chama, do intelectual orgânico, como o Thompson chama, né, do papel de historiador, de não somente conhecer, mas de transformar, como Marx fala. Então, assim, a experiência no ensino superior, ela proporcionou essa nova releitura. E o PIBID,
como outras coisas que aconteceram, também ele veio num momento em que eu não contava e não esperava ter essa aproximação com o PIBID. Mas nosso curso só tínhamos 3 professores e o PIBID tinha 24 bolsas, né? E dos 3, naquele momento só eu tinha condições de fazer o projeto e coordenar o projeto. Então eu fui levada também a fazer o projeto, foi aprovado, então fui coordenadora do PIBID na UE e passei a retornar para as escolas. Na época a gente poderia escolher, então eu escolhi 2 escolas na periferia, né? A escola que fica lá no Jardim Equatorial, que eu não lembro agora o nome da escola, porque faz muitos anos, e a outra escola que fica lá no Pintolândia. Então eu trabalhei nessas 2 escolas. Uma era o professor Francisco, que está hoje aqui no mestrado com vocês, e a outra era o professor Vavá, né, que não está mais entre nós. Então eu trabalhei com esses professores, foi uma experiência incrível, que resultou na publicação de artigos, que resultou numa experiência para mim muito maravilhosa, que é o retorno para a educação básica. Eu penso que o ensino de história na universidade, com a experiência do PIBID, ele foi muito transformador. Eu cheguei na escola sem ter passado pelo PIBID, sem ter passado por um estágio bem acompanhado do professor, então eu cheguei assim muito insegura. E os alunos hoje que estão no PIBID, eles têm essa experiência a partir do 3º semestre. A minha turma agora a partir do 2º, não era de vocês? A tua turma, Donizete, era 2º ou era 3º? Está no 3º. A partir do 3º semestre, já tem a experiência de estar na escola. Então, é um projeto que é importante para nós ter esse retorno com a escola e para os alunos de terem essa experiência. Aqui a gente não sabe se olha para a esquerda ou para a direita. Olhe para a esquerda. Você falou agora um pouco da questão do governo anterior que tínhamos, né? Negacionista, autoritário. E a gente teve agora, né, uma mudança de rumo de governo, né? Mas diante da conjuntura política em que a gente vive, para onde vai a história do ensino de história? Agora é difícil, né? A história do ensino de história. Vamos para a próxima pergunta. Brincadeira. Festa das universidades. Olha, eu pensei que iria vir essa questão, né, e trouxe algumas reflexões, né? Primeiro, eu acho que o essencial, né, nesse momento, para a gente pensar o ensino de história, nesse momento de redefinição da BNCC, de retomada de um governo pós um governo fascista. Então, são muitas questões que estão inseridas, né, nesse caldeirão. E aí, quem que eu me amparei, né, para pensar esse ensino de história diante de momentos tão tensos para o Brasil e pós-pandemia, né, também. Então, eu busquei o Marc Bloch, né, para pensar um pouco do que é o papel do professor de história. E peguei também no Thompson e no Hobsbawm, né? Então, eu trouxe umas... Pode colocar para mim os slides. Eu trouxe umas frases deles que vão contribuir para essa compreensão do que é o ensino de história, né? Porque pensar o ensino de história, filosofia e sociologia, né, as ciências humanas nesse momento, é pensar uma outra forma de sociedade. Nós estamos vivenciando agora uma CPI do MST, né? O governo não faz CPI para investigar os massacres no campo. O governo não faz CPI para investigar a grilagem de terras públicas, que tem denúncias e denúncias, são milhões de hectares de terras públicas sendo griladas, mas também não tem denúncia. A gente vivencia a redução da carga horária de história,
a redução da carga horária de filosofia. E, então, como fica as ciências humanas nesse momento? Né? Que reflexões a gente pode estar fazendo com a universidade, com os estudantes e com os espaços de construção do conhecimento? Nós não estamos passando por uma fase comum na história do Brasil. Nós estamos passando por uma fase muito delicada e muito séria. As eleições deixaram isso muito claro. Né? O Bolsonaro teve mais de 40% dos votos. Então, é uma sociedade que está dividida. E está dividida entre os que querem um Brasil que vai continuar excluindo, que vai continuar sendo racista, que vai continuar desmatando, que vai continuar com homofobia, ou um país que vai trazer o debate, né, da reparação histórica, o debate da igualdade de gênero. Então, é um momento muito sério e eu não sinto que nós estamos tendo a gravidade desse momento, do que representa os dados da eleição anterior. É muito preocupante, né? É muito preocupante os dados porque você vê uma sociedade totalmente dividida, Brasília sendo invadida, sucateada. Então, a gente passou e passa agora por um momento muito tenso. Então, pensar um pouco o papel nosso nesse período, a gente precisa olhar para trás um pouco de onde nós estamos falando e estamos vindo como historiadores. Porque se nós tentarmos pegar a partir das nossas vivências, não vai ser suficiente. Eu aprendi que quando a gente vive um momento muito difícil, a gente precisa lembrar de onde nós viemos. E nós, historiadores, né, viemos de onde? Quais são as nossas bases? Para que a gente possa se sentir seguro. Então, Mark Bloch, no livro que todos nós lemos, Apologia da História, ele fala sobre a história e a pesquisa. O essencial é enxergar que os documentos e testemunhos só falam quando sabemos interrogá-los. Toda investigação histórica supõe, desde seus primeiros passos, que a investigação já tenha uma direção. Então, a primeira necessidade que eu vejo é a reafirmação da ciência, da história como ciência. É inadmissível que todo mundo hoje no YouTube se sinta historiador, que todo mundo acha que pode dar receita de história, dizer que não existiu ditadura militar, dizer que a Terra é plana. Né? Então, a gente está num momento que a gente precisa reafirmar o básico que o Mark Bloch escreveu lá na década de 40, que a ciência existe e que a história é ciência. Né? Então, a gente precisa retomar isso, precisa discutir novamente o clássico, né, para nós termos a diferenciação disso. Você não vê ninguém no YouTube dizendo quantas barras de ferro vai para construir um prédio de 20 andares. Você não vê ninguém fazendo isso. Agora você vê as pessoas dizendo que a história não foi assim, foi assado. Né? Então a gente precisa retomar essas bases. O Eric Hobsbawm. O que o Eric Hobsbawm traz para a gente? Ele diz na obra dele sobre a história. O que eu quero lembrar a vocês é algo que me disseram quando comecei a lecionar história. Abre aspas. As pessoas em função das quais você está lá. Então ele está conversando aqui com o leitor sobre um conselho que deram para ele quando ele se formou e foi lecionar história, né? Que é o ensino de história, então. Um grande professor que ele admirava deu esse conselho para ele. Você tem que lembrar as pessoas em função das quais você está lá. Disse meu próprio professor. Não são os estudantes brilhantes. Não são os estudantes que, né, se destacam, que têm as melhores notas, mas os outros são os únicos que precisam de você. Então, o que o Hobsbawm está trazendo para a gente é muito profundo. Né? Ele está mostrando que nós temos que nos lembrar exatamente dos que precisam de nós. E na Amazônia,
Quem precisa do professor de história? Pergunto para vocês, quem precisa hoje na Amazônia do conhecimento de história para defenderem suas vidas? Os povos indígenas, os povos quilombolas, os povos ribeirinhos, porque nós estamos vivendo uma fase decisiva do capital na Amazônia, como nós tivemos 2 vezes na história. Lá em meados do século XIX, com a expansão da borracha, e na década de 60 e 70, com a ditadura militar. E hoje nós estamos numa outra fase do capitalismo que também está colocado para nós. Então a gente precisa saber quem são essas pessoas. Então pensar hoje no ensino de história passa por esse debate que o Hobsbawm colocou nessa conferência que ele deu em 1994, né, que é o conselho que o professor dele deu para ele, e eu sempre releio essa frase dele. Né, porque às vezes você tem aquele aluno indígena que tem dificuldade de fazer um texto de 10 laudas, tem aquele aluno que, como eu, chegou na universidade sem escrever um texto de 10 laudas lá para Maria Luísa, mas que tinha vontade de aprender, né, que tinha desejo de estudar. Mas nós não tivemos as mesmas oportunidades no ensino médio. Então, o que o Hobsbawm está falando aqui, e é um livro belíssimo, né, os estudantes que puder pegar e ler esse livro, a gente reaprende sempre lendo ele, que é sobre a história. E no Dicionário de Conceitos Históricos, também trouxe outra reflexão. O que o Marx e o marxismo traz, né, sobre a história? Então ele diz: não basta tão só que haja uma mudança subjetiva na consciência dos homens para que se mude a realidade objetiva. A mudança deve partir da realidade, da ação. Então não basta somente os professores de história ficarem discutindo nos grupinhos de professores de história, né? Nós precisamos também estar fazendo esse debate com a sociedade, com além dos muros da universidade. Aqui o Thompson. E eu acho importantíssima essa fala do Thompson também, que é a citação que está ali direta dele. As pessoas se veem em uma sociedade estruturada de um certo modo, suportam a exploração, identificam os nós dos interesses antagônicos e debatem-se em torno desses mesmos nós. Ou seja, a formação da consciência a partir da experiência. Então, se eu sou uma mulher que vem de uma realidade, de uma experiência histórica de exclusão social, isso vai formar a minha consciência. Se eu sou de uma comunidade indígena que também sofre exclusão social, isso vai formar a minha consciência. Então, o que o Thompson fala? É nesse processo de experiência social que descobre-se a si mesmo como uma classe, vindo, pois, a ter a consciência de classe. E a gente não precisa discutir classe aqui do Marx, né, entre burgueses e proletários. Para o nosso caso, é a consciência de identidade, né, a consciência de identidade que a gente está discutindo. Né, a consciência de mulher, é a consciência de indígena, é a consciência de ribeirinho, é a consciência de professor. Independente da realidade, você vai ter essa capacidade. Porque o que ele traz é muito interessante, né? Porque ele fala que a gente está numa sociedade estruturada, de um certo modo que, se você passa a refletir, você vai identificar a sua posição dentro da sociedade. Então, quando isso acontece, é que nós começamos a formar essa consciência. E, para mim, a história, ela tem esse papel. Ela precisa tocar nas feridas, ela precisa falar o que nem sempre quer ser lembrado. Que é o que o... Abaixa aqui, Marcela, por favor, a tela ficou... Que é o que o Hobsbawm coloca, né? Os historiadores
são recordadores profissionais. Os historiadores são recordadores profissionais daquilo que os cidadãos querem esquecer. Então, assim, eu termino aqui essa questão, né, da importância da história, do que é o nosso papel hoje, nesse momento, para a história do Brasil. Para finalizar essa nossa entrevista, depois abrir para a pergunta, né? A gente pegou assim, mais ou menos uma questão aqui, né? Que diante dos ataques, é mais ou menos uma forma de síntese, diante dos ataques que a nível nacional e mundial, os estados democráticos vêm sofrendo dos extremistas, como o ensino de história pode contribuir para mudar esse jogo de poder, inclusive na Amazônia. Diante dos ataques que, a nível nacional e mundial, os estados democráticos vêm sofrendo dos extremistas, nós vamos extremistas para dizer outro nome, como o ensino de história pode contribuir para mudar esse jogo de poder, inclusive na Amazônia. Aí a gente tem duas questões, né? As duas se intercalam, mas a gente tem duas questões. A primeira é o momento mundial que nós estamos vivendo, e a segunda é falar como essas transformações são vivenciadas ou como é para a Amazônia. Como o ensino de história, diante de todos esses ataques internacional que a democracia está sofrendo, né, no todo mundo democrático, né, como o ensino de história, né, o ensino de história pode contribuir para mudar esse jogo de poder, né, com relação à democracia, inclusive aqui na Amazônia, né, que o nosso foco é a gente falar do nosso lugar também, né, a partir dele também, para mostrar que ele também vive essas questões que elas são globais, mas ao mesmo tempo elas são locais. Né? Nessa questão global, o que nós temos, eu não tenho muita leitura de uma análise mais geral, mais na questão ambiental, né? Então eu vou focar na área que eu tenho domínio de falar. Nesse cenário internacional, o que nós estamos vivenciando hoje eu diria que é uma segunda fase do ambientalismo. Então a gente teve ali a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. Após a Guerra Fria, no final da Guerra Fria, já na década de 80, na década de 70, a gente tem uma ascensão do debate da questão ambiental, né, começando com a questão de uma manifestações que ocorreram no Brasil, no mundo inteiro, pela questão nuclear, né, que a partir dali a gente tem vários debates sobre a questão do planeta. E agora, já no século XXI, né, esse debate ele se associou ao debate das mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas têm trazido um debate internacional muito grande que colocaram o Brasil no centro, né, das atenções do mundo, e as eleições do Brasil também tiveram uma repercussão muito grande, porque em todos os jornais do mundo saía, né, como estava sendo a disputa eleitoral no Brasil, não em função somente da economia do Brasil, mas em função da questão ambiental. Mas esse crescimento do fascismo não é somente no Brasil, né? Ele é um crescimento que a direita vem crescendo em vários países do mundo. Então, a posição desses países que cresceram também nesses movimentos conservadores e fascistas, a gente também tem um debate da questão ambiental, né, que eles colocam, que é uma necropolítica, onde você elimina quem for preciso para desenvolver um projeto econômico. Então, se a instalação de uma hidrelétrica ela vai tirar 5 mil famílias, eles vão tirar 5 mil famílias. Se a abertura de um projeto, como aqui em Roraima, de exploração mineral dentro do território Yanomami, matando milhares de indígenas, o governo federal ia aprovar, né? Ele ia aprovar isso. Já estava na Câmara dos Deputados vários projetos de liberação. O governador de Roraima fez um projeto de liberação do garimpo. E, então, são coisas que se interligam, né? Ao mesmo tempo que você tem um crescimento do debate da mudança climática, e a pandemia evidenciou isso,
que nós somos seres humanos, não existe rico e pobre, né? O planeta Terra é um só e os seres humanos são um só. Então, o mesmo planeta que está, né, sob as mudanças climáticas, o desmatamento é diretamente ligado a isso. A preservação dos povos é um direito conquistado, né, a duras penas. Então, foi com esse empate do Chico Mendes, foi com a viagem do Chico Mendes para Londres, para os Estados Unidos, para a Holanda, os prêmios internacionais que ele ganhou, o assassinato dele, né, o sangue dele marcou a aprovação da Constituição com um artigo dando garantia de território para as populações tradicionais. Aquele era um momento, né, como eu falei, que marcou essa fase. E hoje a pandemia evidenciou esse debate, né, porque a pandemia mostrou que todos nós somos afetados pela questão ambiental. Então, um debate que, a nível internacional, a gente tem o crescimento desse fascismo, desses movimentos de ultradireita, que negam a necessidade de existência da diversidade dos povos. Então, eles não reconhecem que o povo amazônico precisa da floresta, que o território é sagrado para eles. A terra não é mercadoria, a terra não é um bem vendável, ela é a vida. Então, a gente traz essas questões paralelas às questões que esses conservadores colocam. Obrigado, Maria. Agora vamos para a pergunta, né? A professora Marcela Paulo. Pessoal, só a título de encaminhamento, 2 observações. A gente está passando uma lista, caso para vocês colocarem o nome, por favor, e-mail, e a gente vai fazer a certificação, né, dessa coordenação e vice-coordenação, a ajuda da nossa bolsista Luciene, para quem desejar ter o certificado do encontro de hoje, tá? E o segundo ponto, professora Maria José, que eu queria trazer, a gente, na disciplina de História do Ensino de História, do PROF, a gente está tentando pensar essa história do ensino de história que não é contada, né, a partir da centralidade amazônica. E isso implica em escolhas que são políticas, de certa medida. A gente, quando trabalha com a discussão do currículo, a gente sabe que o currículo é seleção, o currículo é disputa, e nós optamos por trabalhar o nosso curso em 3 unidades, começando pelas questões do presente, no debate da centralidade amazônica. Fomos para o século XIX para entender esse nascimento da história como disciplina, numa narrativa que é mais conhecida no campo dos estudos do ensino de história, e estamos agora na unidade 3, fechando o nosso curso, pensando na perspectiva de futuro, qual é a história do ensino de história que a gente quer escrever. E na aula de hoje, antes da tua fala, a gente trabalhou com o texto da Hannah de Bucha, que recentemente entrou aqui como professora do Instituto em Siquirã, e também com uma live da professora Caroline Pasevich, que é pesquisadora da área do ensino, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que ela traz um debate sobre a importância das utopias político-educacionais. E nesse texto da Hannah, ela começa com uma citação do Davi Copenau, que diz o seguinte: isso, acho que vocês deveriam sonhar a terra, pois ela tem coração e respira. Então, a minha pergunta para você, professora, vai muito no sentido do que você vem pesquisando da história agrária. Qual é a importância desse sonhar a terra para que a gente consiga construir outras histórias do ensino de história, diferente dessa, quando a gente abre o livro didático e vê, né, a perversidade, essa história excludente. Então, a minha pergunta vai nesse sentido de pensar essa poética da terra para escrever uma outra história do ensino de história. Está aberto, tá? A gente vai tentar ser pontual, com uma tolerânciazinha de 10 minutos para mais. Caso a gente tenha outros participantes, os alunos do primeiro período, alunos do PIBID, alunos da UERJ que queiram participar, ou mesmo os nossos alunos do PROF História, o microfone é de vocês e está aberto a roda. Primeiramente, boa noite. A minha pergunta é referente à sua tese de pós-doutorado feita em Belém, no Pará, sobre as leis de terra e a sua aplicação aqui no nosso estado de Roraima.
perguntar para você como é que foi esse processo de busca, né? Visto que o nosso estado carece de preservação das documentações de várias épocas, principalmente dessa época ainda do período imperial, né? E perguntar também o porquê a sua nova tese não já começou a embasar que Inácio Lopes de Magalhães era um degradado para outros trabalhos e não quem fundou a Fazenda Boa Vista e etc. E toda essa idolatrização envolvendo ele. Meu nome é Sérgio Barbosa, sou mestrando em Prof. História 2023. Eu vejo, ouvindo seu relato sobre a sua experiência profissional, então verificou-se que a senhora passou lá no Centro Indígena de Informação Cultural pela Serra do Sol. Né? Eu também sou indígena do povo Macuxi, ali também da terra indígena por Serra do Sol. Na comunidade de São Jorge, fica ali a 5 quilômetros ali do Centro de Formação. Né? Com aquele prédio, ele tem um sentido muito amplo para nós, que somos moradores daquela região, não só para nós, mas de uma certa forma política também para todos os povos indígenas do estado de Roraima. Assim, nessa sua passagem pelo centro de formação, né, que você trabalhou somente com alunos indígenas, qual foi a experiência que a senhora trouxe para a sua vida profissional no ensino de história? Eu monopolizei muita fala, agora eu vou falar pouco. A primeira pergunta da Marcela, sobre a tese de doutorado. A Marcela não é sobre a tese de doutorado, é a da Rafaela. Da Marcela sobre o ensino de história com a questão da terra. Né? Eu acho fundamental a gente ter a rediscussão, né, do que está colocado para nós na formação com o ensino da terra, porque algumas questões centrais, por exemplo, a reflexão sobre a relação da lei de terras com a luta do MST. Né? A lei de terras de 1850 e a necessidade de você discutir que a gente teve uma lei que excluiu a sociedade de ter direito à terra por outro meio que não fosse a compra. Então, hoje, e essa lei ela foi pesquisada em todo o Brasil e as nossas pesquisas comprovaram que eles não cumpriram a lei, eles não pagaram os impostos e não titularam as suas terras. Então, eles ficaram com terras griladas, não pagaram. Essas famílias que vêm do período lá das Seis Marias, que vêm do período do Império, os barões, os marqueses, eles ficaram com a terra e não cumpriram a lei. E hoje a gente inverte esse discurso, né, coloca somente as invasões, como se essas famílias abastadas lá do século XIX tivessem comprado terra. Né? E na verdade eles não compraram terra. Uma parte dessa elite comprou a que vem já do século XX. Mas do século XIX a gente tem um processo de manutenção, né, da distribuição da terra. Então, o tema da terra ele é central. Né? Deixar claro para os nossos estudantes que quando veio a abolição da escravidão no Brasil, ontem eu falava isso na sala de aula, né, Ricardo? Quando veio o processo da abolição da escravidão no Brasil, não foi dado um palmo de terra. Isso não aconteceu nos Estados Unidos, não aconteceu no Peru, não aconteceu na Colômbia. Eu estudei a lei de terras da Colômbia, do Peru, do Brasil. Nenhuma lei de terras foi tão cruel quanto a do Brasil, que ela não previa a distribuição de nenhum palmo de terra para negro, de nenhum palmo de terra para a população pobre. Isso precisa ser contado, né, nos livros. Por que hoje a gente tem um movimento sem terra? Porque o Brasil nunca teve uma política de reforma agrária no Brasil. As mesmas famílias que concentraram terra em todo o período imperial, ainda temos hoje essas famílias em São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, Ceará, né, sendo grandes proprietários de terras. Então, o ensino de história ainda tem muitas questões que elas precisam ser rediscutidas. Né? As mulheres, né, a questão de gênero, a questão da terra, a questão indígena, a questão do racismo, né, é muito mais centrado na parte da terra, seria isso. Já que marcou o tempo?
Foi pontual. A segunda questão, a Rafaela perguntou sobre a minha tese de doutorado. A minha pesquisa na tese de doutorado, ela foi sobre a aplicação da lei de terras, e quando eu escolhi essa temática, eu escolhi com muito frio na barriga, porque, como você disse, né, a gente tem poucas pesquisas, e na verdade eu não sabia onde iria encontrar essas fontes do século XIX. Mas eu gosto de coisas difíceis, parece, então eu fui atrás desse tema. E essas fontes, Rafaela, elas estão disponíveis no Tribunal de Justiça do Amazonas, no Arquivo Público do Amazonas. No Pará também fiz bastante pesquisa. Então eu pude perceber que a gente tinha uma memória construída do Inácio Lopes de Magalhães, né, da família Brasil, da família Magalhães, que era uma memória de que construíram, né, a fazenda, e não se conta que a fazenda ela foi uma grilagem das terras das fazendas reais, né? E que os trabalhadores eram as populações indígenas, no período que não poderia mais ter trabalho escravo indígena, né? Não se conta também que ele veio como degradado, não era um oficial de carreira como o Bento Brasil. O Bento Brasil ele já vem para cá como um militar, né, de carreira, então o nome dele aparece em todos os documentos, né, as patentes, o crescimento das patentes, as portarias dando o aumento das patentes e tudo. E o outro não, ele entra depois pela Guarda Nacional, mas não se torna também capitão. Então, eu não centrei muito nisso na tese, porque meu foco era a aplicação da lei. Então, o que é importante, o que era importante para mim? Era mostrar, nesses processos judiciais, que eles não cumpriram a lei também. Então, eles não procuraram a delegacia de terras, não procuraram a freguesia, não fizeram, né, o pagamento e titularam essas terras, essas fazendas. Então, a gente tem uma história agrária aqui, que ela mostra que não se cumpriu, e essas famílias, como eu falei, se tornaram famílias latifundiárias e que utilizavam, né, a mão de obra indígena e tiravam o gado das fazendas nacionais e levavam legalmente para suas fazendas. Então, a gente desconstruir aquela exaltação de fora, né? Aquele monumento que o professor Nonato analisou na beira do rio, ele representa muito isso, né? A população local, os indígenas, tudo lá escondido, e os cearenses, né, os pioneiros em cima dos cavalos, trazendo então essa civilização, né, para cá. Agora, a pergunta do Sérgio sobre a experiência do ensino de história para os povos indígenas. Foi indescritível, né? Primeiro, pela participação deles na aula, né? A participação deles, a seriedade com a aula, o compromisso de ler o texto antes de chegar na aula, de nunca atrasar um trabalho, de nunca atrasar no horário. Eu ficava, assim, impressionadíssima. Teve casos em que o aluno tinha sido picado por uma cobra ou por um escorpião, ele estava ali, pontualmente na aula. Professora, eu vou precisar ir ali porque eu fui picado. Tu foi picado e veio para a aula? Vim, professora, eu vim para a aula. E eu não estou contando anedota, aconteceu, né, comigo. Então, assim, é uma seriedade, um compromisso com o ensino, né, que a gente fica perplexo, porque a gente dá aula aqui, né, então também tem a experiência de alguns, né, alguns estudantes que não têm esse compromisso. Mas o que eu quero destacar, isso era só para iniciar, é a consciência com a identidade. Então, quando você discute um texto, lá a gente não discute esses textos tradicionais, né, do ensino de história. A escola ela tinha um projeto político-pedagógico que trabalhava em 3 eixos. Então, eu tinha que trabalhar os conteúdos a partir do eixo de identidade, memória e resistência. Isso já era muito transformador para mim, né? Porque a experiência que o MST também fazia na época, de você não trabalhar por temas de conteúdos, mas por eixos.
Então eu tinha que contar a história do Brasil ou a história da América Latina a partir desses 3 eixos: a identidade, a memória e a resistência. Então é uma experiência pedagógica também muito importante, né? A escola tinha essa autonomia de fazer o ensino diferenciado. Então, uma das questões que marcou muito foi essa. E a segunda, a consciência da participação política. Quando o Mutuxaua chegava na escola, parava tudo. Todo mundo ia para o auditório, não importava do que era a aula, se era prova. Isso é uma coisa que a gente precisava aprender muito com os povos indígenas. A valorização da ancestralidade, da tradição, da história do seu povo. Os indígenas, a gente chegava lá, então se um Mutuxaua estava passando e parava lá para almoçar ou para descansar ou estava doente, era marcado o horário. Porque a hora que ele quisesse, ele dizia: eu vou almoçar e por 2h30 eu posso ir lá para a escola. Ele ia lá e todos os professores, com todas as turmas, que eram 4, a gente ia para o auditório ouvir ele. E ele falava 2, 3, 4, 5, 6 horas. Às vezes a gente saía de lá 8 horas da noite. Então, isso é uma relação que é fantástica. Eu ficava morta de inveja, assim, por que a gente não pode ter escolas diferentes, Mas não dá. Então, assim, já passou o tempo. Obrigada, Thiago. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer algum comentário ou pergunta para a professora Maria José? Ou a gente pode fazer o nosso fechamento? Ninguém se pronunciou, então a gente vai fazer. Calma. Isso aí você corta da filmagem, tá? Diga. Boa noite. Queria agradecer a presença de todos. Sou o Clínio, sou mestrando aqui no Prof. História, que é a última turma, e sou egresso lá da Universidade Estadual de Roraima. E tive a grande felicidade de ser aluno da professora Maria José, ela retornando do seu doutorado, e aí ela chega com novas ideias, e sempre eu converso com os colegas e falo nas rodas de conversa em sala de aula, as tuas ideias que tu trouxe para o teu doutorado, justamente dos autores que tu falou aí, Thompson, o Ginsburg, falei para eles que tu obrigou a ler o P.G. Vermes, fazer resenha e tudo mais, e quando tu foi ler minha resenha comigo, minha resenha está uma porcaria, mas isso faz parte do processo, e a releitura da obra faz a gente aprender, e isso tem a mão do mestre, E assim, Maria José, a gente trilha por um caminho que a gente jamais nem imaginava também, tal como tu trilhou, eu também não imaginava, e a gente pertence a um espaço de transformação do ser humano, do homem enquanto um ser social, E isso a gente, com a experiência, a gente vai adquirindo nessa trilha, nesse caminho, a gente consegue observar, às vezes, a mão de cada mestre que nos orientou nessa pegada, essa pisada, Está o professor André aqui também, então faço um agradecimento, enquanto fui seu aluno também lá na UER, a gente sempre tem isso aí, tá bom? A tua história só nos deixa orgulhoso, da tua partida lá do Jari, Vocês nem tinham visto nunca minhas fotos, Não, nunca tinha visto. Lá do Amapá, no Jari, onde estamos agora até com esse problema ambiental também, essa discussão, E aí tu chegas e hoje tu, mais do que o título de doutora, tu és uma grande mulher, tá bom? Com muita satisfação que eu venho receber a Maria José, colega de muitas lutas. Ela sabe a história que vivemos aqui. Foi uma luta mesmo, um processo, nossa luta política aqui dentro da universidade. Nós somos daquele tempo lá que não tinha nem cadeira para a gente estudar. E a gente lutou por essas cadeiras. Nós lutamos pela luta. Não tinha nem o prédio de história, Então a gente...
vamos lembrar assim, 1999, né? Então foi ali a nossa luta. Então eu me lembro de muitas lutas ali pelo DCE, né? E como ela, na fala dela, contemplou, eu chorei na sua história de vida, tá, Maria? Porque você consegue ver, se ela que veio da comunidade ribeirinha conseguiu mudar a história dela, então é porque a história pode ainda contribuir muito para a transformação da sociedade. E é isso que a gente não pode deixar de acreditar, né? Que a gente vê assim o nosso trabalho árduo, a gente sabe que cada escola tem a sua realidade diferenciada, mas é o sonho, né, professora? Hoje, quando a senhora falou do sonho, a gente não pode deixar de sonhar, né, Franciele, com a lenda aqui presente. Maria, eu só tenho orgulho de ter conhecido você na minha graduação. Obrigada por sua fala, me senti contemplada em tudo que você falou aqui, né? A sua história soma com a minha, né? E eu vou sentar contigo, tu sabe disso, né? Então a gente vai falar, eu vou falar sobre as mulheres, né? Tu sabe, já estou tendenciada por essa temática. Já a amiga não pode dar entrevista para amiga. Não pode? Eu sei disso. Apesar de você, nossa nega, eu queria colocar você lá na minha história também. Obrigada, tá, gente? Gente, é uma coisa pessoal, assim, sabe? Eu estou me sentindo assim, meio que reencontrar ela e ver que, como que essa mulher cresceu. Eu sabia que ela tinha muito a contribuir para a nossa formação e hoje eu só fiquei assim, sabe, encantada. Eu te amo, amiga. Oi, boa noite, tudo bem? Eu sou aluna do Própria História, do D23, e eu ia numa pergunta, mas a Gisele se emocionou tanto que a minha pergunta acho que vai englobar duas questões. Prazer conhecer a senhora, primeiramente. Sua história de vida é muito linda, né, na sua trajetória, né, como professora também. Eu queria perguntar, a senhora falou um pouquinho da questão do PIBID, né? E nas nossas aulas, tanto na Marcela como na Tiana Carla, com todas as professoras, a gente sempre traz essa questão do viver na escola, né, do chão da escola, que o Fernando sempre traz. E que é bem difícil. Eu, por exemplo, tenho 1 ano que eu leciono só, em relação aos meus outros colegas aqui, a nossa amiga Tainara também é novata. E a gente sempre tem essa dificuldade de perceber essas questões que eles já trazem, né? Porque tem um choque de geração, né? Umas pessoas que têm mais experiência, com a gente que saiu da graduação agora, é professor novato e tem, né, tem essas questões de ser professor e uma questão mais administrativa em relação à escola. Como é que a senhora vê essa questão do PIBID ser um momento importante para o aluno que está entrando na graduação e conhecer essas bases, né? Porque ele está lá no chão da escola, ele está vendo como que funciona o dia a dia do professor, como é que como é que você vê essa importância do PIBID nesses primeiros momentos ali de um aluno ingressante, né, na graduação, que depois ele virá a ser um professor, né? É só isso, obrigada. Naira, né? Maria Ângela? Maria Ângela. Bem, primeiro eu quero falar para o Clíngia que bom que ele tem boas memórias, porque eu sei que eu sou uma professora às vezes dura, às vezes brava, e cobro, né, dos meus alunos, às vezes um pouco demais, e depois volto atrás, mas o objetivo é o compromisso, como eu falava, né, para vocês. A gente não fazer um pacto de mediocridade, né? Fingir que ensina, os alunos fingem que aprendem. E ver o Clíngia aprovado no concurso, e vários alunos nossos aprovados no concurso, a gente vê que valeu a pena cobrar, e a gente sabe que as pessoas fazem faculdade porque precisam trabalhar. Então, se você não fizer um bom curso, você não vai conseguir, né, passar no processo seletivo, passar no concurso público. Então, se às vezes eu fui dura, eu peço desculpa e fico feliz de saber que você tem boas lembranças de mim. Como ele disse, né? Às vezes você precisa devolver aquele trabalho cheio de observações lá para o aluno, mas é a dedicação, né? Essa dedicação que a gente vê aqui. A Alessandra Rufino, professora, doutora, foi nossa aluna lá, esqueci de comentar. O Clíngia foi nosso aluno, e então a gente fica sem acreditar, né, que já se passaram tanto tempo e eu ainda sou tão jovem, né, quase adolescente. Agora, a Gisele é só amor, né, gratidão. Eu falei o nome do Benoit semana retrasada, lá na festa lá da UE, no aniversário da Yasmin, falei que tem pessoas que marcam, né, a nossa trajetória.
E o Benoni me ensinou muito a estudar, a Gisele também, né? A Igui. Então, assim, ele puxava a gente para cima, porque eu vinha, como vocês viram, de uma realidade ribeirinha. Nunca tive uma aula de biologia, de química, de física. O ensino médio, ia o professor lá, fingia que fazia trabalho e ia embora para a cidade. E assim eu fiz meu ensino médio, né? E o Benoni ali, já era antropólogo, né? E ajudou a turma, né? Pegou a turma pela mão, a gente passava o domingo todo fazendo comida e discutindo textos de história. Então, assim, é uma turma que se ajudou. E eu dei esse exemplo lá para os estudantes, né? Falei, a gente precisa ter essa coletividade. Hoje a universidade perdeu muito isso. E é tão importante, né, você entrar com a sua turma e sair com ela, um puxando na mão do outro, e vocês no mestrado façam isso. Sabe, se unam, quando você não estiver compreendendo o texto, vai para casa do colega, né? Se não tiver comida, leva ovo, mas está lá junto, né? Como a gente fazia, né, Benoni? Então a Gisele faz parte desse processo comigo, ela e o Benoni. Agora a pergunta da Mariângela, né, sobre o... Primeiro eu quero dizer que, como eu falei, a gente passa por isso, é inevitável, né? Essa experiência, esse momento de chegar no ensino. Mas você já está, né, você e o Clíndio já estão aí de parabéns, porque conseguiram rápido, né, chegar já no mestrado. E isso vai também melhorar muito, né, a compreensão de vocês e as aulas, né, também. Então vai ser muito importante. O PIBID, os alunos do PIBID estão aqui, né, então levantem o braço aí, a turma do PIBID, sem vergonha de levantar, né? Os PIBIdianos da UE estão aqui, eu convidei eles para vir, porque é uma experiência interessante, achei muito interessante essa experiência da Marcela, de nós criarmos outras formas de dar aula de história, né? Tipo agora com entrevistas, né? Com o Pedro Bial e o José Soares aqui. Mas a importância da formação do PIBID, eu acho que ela tem muitos aspectos, que eu vou destacar alguns que eu achei fundamental, né, na formação deles. Primeiro é essa experiência da sala de aula, mas a segunda questão que eu acho importantíssima é que os alunos precisam ter a base, né? Então eles começam a perceber no PIBID o quanto é importante o conteúdo da universidade. E quando a gente não tem essa experiência, a gente não sente esse impacto, né? Então, eu estou fazendo uma disciplina que eu não gosto do professor, então eu não estou nem aí, eu vou lá, faço o trabalho. E quando a gente está no PIBID, poxa, aquele assunto que aquele professor está dando, eu vou dar uma aula, então eu vou precisar agora assistir a aula dele, né? Ou eu vou precisar agora ler aquele texto dele com mais afinco, porque é o tema que eu vou dar a minha aula do PIBID. E a terceira questão, também é muito importante, é a escrita, né? Porque a gente vai trabalhando a escrita, a produção de texto, relatório, então tem muitos aspectos que... E a questão financeira. Então, quando eu estudei, eu trabalhei de garçonete, eu trabalhei de vendedora, eu trabalhei de secretária, de telefonista, porque eu não tinha uma bolsa, né, do PIBID. E hoje você pode se manter na universidade com uma bolsa se você morar com sua família, obviamente, né? Porque a bolsa precisava ser bem melhor, mas é uma bolsa que ajuda nessa permanência, né? E na disponibilidade de tempo para você estudar mais. Então, tem uma infinidade que eu poderia falar, mas já acabou o tempo. Pessoal, alguém tem mais uma pergunta, alguma coisa? Acho que já está avançado o tempo, né? E a gente queria, assim, conversando com os meninos ali agora, sobre a questão do projeto nosso, né? Preocupado em fazer, não sei se estão em boas mãos, né? Mas eu não fui nem pagar a aula dela lá, fui pagar com a Nanda, porque eu já tinha feito isso com ela, né? Botava a gente para fazer aquele trabalho dele, tinha que fazer que rija, né? Aquela coisa, a Maria Luísa, ela sempre fez esse processo, porque a Maria Luísa, assim, ela tem, seria, não vou dizer mãezona, mas é aquela professora que fazia de estudar, né? Muita coisa que a gente está aqui em história, nem eu vim lá das ciências sociais, em história, você aprendeu com a Maria Luísa. A Maria Luísa, assim, um baluarte para a sua universidade também. E todos todos os colegas, quando senta lá, fala disso. Fala duas palavrinhas. Eu ainda
lembro até hoje da Identidade do Brasil de José Carlos Reis. Primeiro livro de história, a primeira professora já dá um livro lá, matante pra gente. E fazer a gente escrever 500 anos de história em 2 horas. 500 anos. Alguém veio falar, não, quem faz escrever 500 anos de história em 2 horas não está mais preocupado com nada, né? Então, na prova, não é uma prova tranquila. Então a Maria Luísa sim tem assim, uma gratidão, ela sabe disso, não precisa de falar, e todos nós sabemos disso também. Então ela traz muito do que a gente está vivenciando hoje aqui na universidade. A Maria Luísa trouxe isso, né? Quando ela voltou, ela fez isso para gente. Então tem uma gratidão tremenda assim, com a professora Maria Luísa, né? A professora Mariana também, que vem dando uma soma tremenda também para a universidade, e muitos outros professores, né? A Gisele pegar aquelas coisas, na hora da prova ficava dançando negócio de quadrilha, e depois ficar enrolado na prova, você tem que correr atrás de ajudar ela na prova, enrolando. Eu já sei que ficava bravo, eu já sei. Professor, meu amigo André está aí também, fez essa batalha também, todos nós. E também, para finalizar, pessoal, eu quero agradecer a professora Marcela, né? A professora Marcela tem trazido essa ideia mesmo de que um próprio história tem que ser, Maria falava isso lá na graduação, como licenciatura, tem trazido mesmo isso, e são aulas que podia ficar aqui a noite toda conversando, ninguém cansa, né? Então, professora, parabéns por essa iniciativa. A senhora está começando, daqui um dia eu estou me aposentando, e vai ser aos 35 anos de trabalho aí, mas vamos juntos, né? E todos os colegas do próprio História, né? Os nossos 13 colegas, um assim bem emblemático, são 13 colegas, né? Todos eles também, acho que todo mundo aí na sua maneira, mas a gente tem que lutar juntos, vamos se abraçar e ninguém vai soltar a mão de ninguém. Todo mundo vai terminar igual nós fizemos com a História lá, Maria. Vamos terminar todo mundo assim. Vai ter problema, vai ter essa discussão, briga, que essa coisa toda, faz parte do processo, né? E agradecer a Maria por topar esse desafio, né? Maria, falei para ela na seta, já fui dando logo o nome dela também, já fui eu e o Thiago, né, Thiago? A nossa, eu já mandei recado para ela e está aí que a Maria, ela tem que ser ouvida, né? A Maria é fruto dessa universidade aqui, né? Uma vez nós sentamos em aula de parlatório, a gente tinha aula de parlatório, Maria, que aula de parlatório essa? A gente pagava parlatório. Todo mundo falando que a universidade do Harvard era a Sorbonne, as coisas todas, Salamanca, aí para mim, eu digo, a melhor universidade para mim é a Universidade Federal de Roraima, é mesmo, é a nossa universidade também, que tem os professores excelentes. E eu acho que isso tudo é fruto, inclusive o Prof. História é fruto dessa luta, desse trabalho, desses professores, de muitos alunos, né? Você está de parabéns, professora, agradecer a Maria, o meu amigo Thiago aí, que é um batalhador também na sala de aula, e toda a nossa turma do Prof. História, todos vocês, pessoal. Agradecer o nosso colega aí que está fazendo a filmagem, sabe? A gente é forte, né? Acho que é isso, pessoal. Não vamos dar finalização, porque tem um bocado de gente para falar aí, né? Vou passar para o André agora falar. André não, o Thiago. André vai falar. Deixa eu finalizar. Para finalizar, já que o Benoni já falou, já finalizando um pouco, eu queria só agradecer a professora doutora Maria José, né? Porque quando eu entrei como calor em 2002, a Maria estava já, isso, eu, Lobão, todo mundo, então conheci. Lobão é qualquer coisa também. Então, assim, agradecer, eu acho que a proposta da professora Marcela para a gente é inovadora e tinha como finalidade realmente isso, escutar intelectuais, né, professoras, mulheres que trabalham com a questão do ensino de história. E muito obrigado. Obrigado por você ter dedicado um pouco do seu tempo para vir aqui, fazer essa entrevista para a gente, né, e para todos os alunos, agradecer o pessoal do Prof. História. E lembrando que a professora Maria Luísa, que está lá atrás, ela é uma das próximas entrevistadas também. Né? Mas hoje o brilho é da Maria. Muito obrigado. Eu também agradeço pela coragem, né? Não sei se Benoni, mas talvez o Thiago, creio que tenha sido a primeira experiência formal nesse sentido, mas que era parte da avaliação que eles pensassem numa retribuição em gratidão a esses intelectuais que estão disponibilizando o seu tempo. Então eu vou passar para que eles possam fazer a entrega do presente. Já dei a dica que a professora Maria Luísa adora chocolate, e ela pode partilhar com as colegas do departamento também. E dizer para vocês, gente, que pesem as brincadeiras, né? A gente está aqui
e é uma palavra que eu tenho respirado até o meu último fio de cabelo, que é o afeto, né? O afeto, né? O sonho, a mudança, a transformação da gente construir a universidade que a gente deseja, a escola pública que a gente deseja, e respeito pleno a profissão do professor, ao professor da educação básica, que a gente sabe que é uma luta pela frente, e reconhecer, né, essa parceria de forma não hierarquizada entre universidade e escola. Então, acho que a gente está muito mais aprendendo do que ensinando, e a gente tem sim algo a ensinar e tem algo e muito a receber. Então, muito obrigada, professora Maria José, parabéns aos nossos mediadores. Volto a dizer, isso é parte da avaliação deles, e dizer para vocês que a nossa disciplina do PROF, ela foi toda montada com base em referências intelectuais mulheres, toda ela, desde a primeira aula até a última. Então é preciso mudar esse currículo, é preciso mudar e parar para ouvir, né, exercitar mais a escuta. Então eu passo para os nossos colegas para que a gente possa fechar esse momento com essa materialização do afeto e do agradecimento às professoras. Maria José, nós precisamos, eu botei lá para ela, você tinha esse livro, né? Esse livro é um livro muito emblemático, né? A José Vilela veio para cá com o Dom Aldo Mogiano para contar as histórias das lutas dele aí com relação aos povos indígenas, e ele escreve Xanamutamô, e depois ele transforma ele nesse livro aqui, que está traduzido em várias línguas, tem espanhol, tem italiano, etc. Que é um livro que eu tinha 10 e escolhi para dar para pessoas especiais, e a Maria José é dessas pessoas, então eu trouxe o livro dele para entregar para ela, em nome de toda a nossa turma do Prof. História. Depois nós vamos ensinar todos nós para ela, tá, pessoal? É isso, Maria. Gente, obrigada pelo convite, obrigada por conhecer a turma do mestrado, obrigada aos colegas professores, obrigada aos nossos pibidianos que vieram, obrigados aí, brincadeira, obrigada a todos e todas. Foi uma experiência muito emocionante, como eu falei, estar aqui com o Thiago, que eu vi ele chegar na graduação, né, era um menino jovem, já bonito desse jeito, né, mas menino jovem. E hoje já aqui, né, colega aqui entrevistando, então assim, o tempo passa muito rápido. Eu quero dizer para vocês que a troca de experiência ela é fundamental, né, colocar vocês também mais em contato com a gente lá da UEF, tentar trocar depois contatos, né, para que a gente não fique somente nesse distanciamento acadêmico, e que vocês não me vejam como a doutora Maria José, mas sim como uma colega de história que tem necessidade de trocar experiências com vocês, de aprender com vocês, assim como com os meus estudantes também, porque eu não trato eles somente como estudantes, eu já trato como futuros colegas, né, professores. Então a gente precisa ter respeito, precisa ter a escuta, né, precisa se colocar sempre no lugar do outro, né, não esquecer de ter sororidade. Acho que a gente precisa muito dessa palavra hoje. E fiquei muito emocionada de estar aqui de volta, né, de vez em quando alguém me chama aí, Maria Luísa já me chamou, Jaci, e sempre eu fico emocionada quando eu venho, porque é a minha casa, né, o espaço que eu estudei, que eu cheguei com 19 anos, 18 anos. E a gente sempre se emociona quando vem de novo, porque passaram-se tantos anos, mas parece que foi ontem. E a gente não consegue se colocar de uma outra forma, senão quando chega aqui ainda se sente jovem, estudante, parece que eu estou aqui ainda, né, com os meus 18 aninhos chegando na universidade. Obrigada pelo convite. Nada que entrave nossa vida breve, tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato da delicadeza e ter a certeza de
viver no afeto. Só viver no afeto. Há de ser leve